Esse não é o ponto da crítica que a gente também faz. Tem um problema aqui, muito sério, que esses homens fazem aqui. Eles ficam defendendo a tal da graça, eles falam que crê nos dons do Espírito Santo. Mas o único dom que eles falam, que mostra ou que dizem que tem, é falar a língua. Cadê os outros dons? Cadê os outros? O irmão Silvano falou, não, você quer ver? Tá aqui na Bíblia, olha lá, ó. Falar em língua, um monte de falação em língua e fizeram barulho e todo mundo ouviu. Tá? A primeira explicação é essa que eu acabei de dar. A segunda explicação, eu vou tentar explicar. Eu não gosto de falar muito porque eu não tenho conhecimento, porque eu não frequento as igrejas bíblicas, né? Mas o argumento deles é que sim, eles creem nos dons, mas nem todos os dons é vigente hoje. Eles foram usados e necessários em determinada época. Que, no caso, o dom de língua foi um dom muito usado para difundir o evangelho, chamar a atenção, deixar essas marcas de evangelho, deixar esses sinais irrefutáveis. Tudo isso era para dar força para quando você fosse evangelizar, você tivesse marcas do evangelho, você tivesse o que mostrar, o que apontar, tá? Então eles falam, isso não é mais necessário. Então quando eles pegam a palavra de Jesus e falarão em línguas, tá? Mas Jesus está dizendo até quando eles vão falar em língua? Será que são todas as gerações? Ou será que ele estava profetizando sobre os apóstolos? Né? Aquilo seria sobre os apóstolos, porque cumpriu com eles, tá? Que eles falariam em novas línguas e que se alguma serpente pegasse neles, eles não morreriam e que eles curariam enfermos. Aí vem o CCBN aqui e ele arranca todo o restante e pega só falar em língua. Fala, amigo, seja honesto e sincero. Se você está dizendo que essa profecia que Jesus fez é para você, que você quer pegar a língua, você tem que pegar tudo. Não é só isso. Você tem que mostrar que você pode ser picado por uma serpente e não vai acontecer nada. Você tem que orar pelos doentes, os doentes também têm que ser curados, né? E todas as demais ordenanças que Jesus Cristo deu ali na profecia. Ou seja, nós temos que ser justos, irmão. Nós temos que ser honestos, tá lá no texto. Eu não posso pegar só o que convém no texto. Deixa eu ver o que Jesus falou. Fazer os outros curar, levantar, eu não vou conseguir não. Isso aí vai ser difícil. Deixa eu ver o que mais. Colocar a mão e a cobra picar e eu não morrer? Não, isso aí também não. Falar língua eu posso, porque afinal de contas, quem é que vai dizer que não é Deus que tá falando na minha boca? Você entendeu, irmão? Falar língua, qualquer um pode falar, meu querido. É só falar, ó, Calamaná e Xelamanaía. Quem de vocês pode dizer que não foi o Espírito Santo que falou agora aqui? Ninguém pode, tá muito fácil. Agora eu quero ver você curar o enfermo, querido. Porque o Espírito Santo é o mesmo, que nem fala lá na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios. Por que você não vai curar? Por que morreu um monte de gente aí com essa doença terrível aí e os anciãos da sua igreja correram pra dentro de casa? Cadê? Só tem língua. A língua fala, porque a língua gosta pra fazer barulho na igreja, pra dizer que é Deus que tá falando lá, pra fazer aquela barulheira, pro culto ficar bonito. Isso aí vocês fazem. Agora, dom que realmente faz diferença na vida das pessoas, dom que realmente vai ajudar as pessoas, cadê? Esses dons vocês não defendem, né? Por que vocês não vêm lá? Não, nós cremos no dom do Espírito Santo, porque tá aqui o irmão que tem dom de cura aqui, ó. Esse irmão acabou de chegar do hospital lá, curou 20 pessoas. Cadê que vocês fazem isso? Vocês não fazem. Gostoso falar que vocês defendem o dom, mas só tem dom de língua na CB. Os outros dons não tem nenhum. De forma muito clara, vamos conversar sobre isso aqui rapidinho. Se você não crê em dom, não crê em virtude, não crê no glória que toma a igreja, não crê na manifestação de novas línguas, não tem problema. Batizou, creu, converteu, serve a Deus até o fim dos teus dias, sem criticar, sem condenar, sem roubar, sem matar, sem trair, sem adulterar, sem fazer nada que seja transgredir o mandamento da palavra. Você vai para o céu. Pode ter certeza, porque Deus é muito justo. Não vai colocar você com obras perfeitas no inferno. Você viu a ideia de salvação deles, irmão? É o seguinte, a salvação deles é o seguinte: se as suas obras são perfeitas e justas, Deus te coloca no céu. Ele não vai colocar ninguém que tem obras perfeitas e justas no inferno. Você sabe que isso é um engano, né, irmão? Você sabe, né?
Porque o que determina salvação e condenação é isso aqui, ó. Aquele que creu em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, tá salvo. É essa justificação que a Bíblia fala. Esses homens não sabem nem o que é justificação. Eles não sabem, eles acham que justificar é ser justificado pelas próprias obras. Ele acha que ele está sendo justificado pelas próprias obras. Não, porque você acha que Deus vai pegar você, que é um santinho de Deus? Um homem que está prestes a subir no santo monte do Senhor? Que nem os anjos teve coragem de falar, eu subo. Nem os anjos. Deus levantou e falou, indagando, quem é que pode subir nesse santo monte? Quem? Eu fiz o céu, eu fiz a glória do céu, eu fiz a terra e tudo que está sobre ela. Quem que pode subir aqui? Deus está falando, ninguém pode. Os anjos se ajoelharam e se afastaram. Quem pode? Só um. E lá vinha subindo ele. E todo mundo falou, quem é ele que vai subindo? É o Rei da Glória. Esse é o que é digno de subir no Santo Monte. Mas segundo essa pregação aqui, se esse CBN estiver lá, marcando lá no meio lá da muvuca, ele vai querer subir. Quem pode subir no meu Santo Monte? Aí vai o CBN subir, você vai ver que Gabriel, Miguel vai puxar ele pelo cabelo. Tá maluco? Onde você vai? Eu vou subir, eu sou santo. Eu tenho boas obras. Você tá maluco, cara? Você é santo nada, você é podre. Só de você achar que você é santo, você já tá pecando. Você acha que você é santo? Eu sou. Você tem pecado? Não tenho. Você é mentiroso, rapaz. Você nunca leu lá 1 João, capítulo 1, versículo 9? Quem disser que não tem pecado é mentiroso? Sai fora. Pega esse camarada, joga ele lá no fundo. É isso que tem que fazer. O camarada é capaz desse doido querer subir no santo monte do Senhor. É lógico que ele vai ser queimado antes de pisar num monte. Vai ser consumido vivo. Gente, o evangelho, é por isso que você tem que ouvir o evangelho. O evangelho, ele te ensina o que você é. E ele coloca você no seu devido lugar. Ou seja, ali, num lugar seguro, aos pés de Cristo. Ele te ensina quem somos nós, quem é Cristo, quem é a glória de Deus. Esse CBN não sabe, cara. Esse cara é pregador na CB há muitos anos falando esse monte de bobagem. Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, para pregar tem que estudar. Para pregar tem que estudar, tem que ser estudado. Então Cristo nasceu aonde? Belém da Galileia, numa tribo das mais simples, tanto que falar na palavra, a profecia. E tu, Belém, não diga que tu és a menor das capitais, pois de ti nascerá o Salvador do mundo. Cristo nasceu lá, numa tribo, num lugarzinho humilde, e ainda foi na manjedoura, no meio do deserto, onde estavam os animais, uma estalagem. Ninguém deu lugar para Maria, nasceu no meio dos animais, os viajantes lá em cima, nasceu lá. Ele é perfeito? É. Aqui vem uma pergunta para a igreja. Vocês creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Creem? Eu vou perguntar para a igreja. Vocês não incomodam não? Isso aqui é um culto especial, então a gente pode perguntar. Só responde sim ou não. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Ele é perfeito? Sim. Então tá bom. Então presta atenção no que vocês falaram agora. Se Ele é o Filho de Deus, se Ele é perfeito, Ele erra? Então, se ele não erra, por que os pregadores, 12 que ele escolheu, os apóstolos que ele escolheu, ele foi pegar lá no mar da Galileia, homens com calo na mão, das redes que pescavam? Por que ele não nasceu na Grécia para pegar os discípulos de Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, filósofos de renome? Não, ele foi lá no mar da Galileia, pegou os homens mais brutos que havia. Errou. Olha só a ideia absurda desse homem, sabe? Eu não acredito que esse homem realmente tá pregando esses absurdos por ignorância. Eu não acredito nisso, sabe? É um negócio tão... Meu Deus, eu tô segurando para não colocar adjetivo, vocês não têm ideia, tá? Não dá para acreditar que esse homem tá falando esses absurdos, essas asneiras por ignorância. Eu acredito que isso seja má fé, cara. Má fé pra falar uma bobagem dessa. E eu vou explicar pra você por quê. Aí você vai falar, é verdade, não pode ser, isso não pode ser. Ele não tá falando isso aí, né? Acho que por um erro, eu não sei. Ele tá falando assim,
Jesus Cristo é sábio. Você acredita nele? Acredito. Que ele é inteligente, tudo. Sim, acredito. Né? Beleza. Então, se Jesus é inteligente, por que ele pegou os pescadores da Galileia? Por que ele pegou aquele homem simples, aquele babá, e ele não foi lá na Grécia pegar os discípulos de Pitágoras e de não sei o que lá, de Platão e de mais não sei o que lá mais quem? Ele fala isso, porque lá estavam os homens inteligentes. Isso é uma pergunta escrota, desculpa falar, e absurda. Porque Jesus falou para a mulher da Galileia: a salvação vem dos judeus. A Grécia não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com salvação. A salvação está entre os judeus. E Jesus Cristo foi chamado ministro da circuncisão. Quando uma mulher que não era judia quis um milagre, ele falou: não é lícito dar comida dos filhos para os cachorros. E ela foi humilde e falou: os cachorrinhos também comem do que cai da mesa dos seus senhores. A explicação para aquilo que o autor faz é que Jesus veio para o judeu, não era para os gentios. Não era para os gentios. Então Jesus não vai pegar gente da Grécia para falar com o judeu. É muita ignorância isso. É muita estupidez falar uma coisa dessa. Sabendo que todo o acontecimento tinha que acontecer em Israel, Jesus Cristo vem para pregar para os israelitas, porque precisam os israelitas receber a promessa, eles precisam cumprir o que Deus prometeu para eles, eles precisam rejeitar Jesus para só então a graça ir para todas as nações, para todo mundo. Primeiro ponto da pergunta absurda que esse homem fez para um povo sem noção de Bíblia. Ele está sendo esperto. Ele está falando coisas ali para um povo, né, que não tem estudo bíblico algum, que não tem conhecimento bíblico algum, mas ele está falando ali e o povo dando glória para essa lambança que esse homem está fazendo agora. Ok? Segundo lugar, né? Por que Jesus Cristo chamou aqueles homens humildes, simples, bababá? Por quê? Jesus Cristo chama homens do povo para falar com o povo. Existia uma diferença naquela época, existia uma elite que era a elite sacerdotal, que talvez não era acessível ao povo. E no meio desses homens que ele pega do meio do povo, ele não pegou gente burra, gente que não tem conhecimento nenhum. Todos eles tinham, nenhum deles era analfabeto, como CCBanos falam aí. Só porque pegou uma carta lá onde tinha Silvana escrevendo, é óbvio que você está numa turma de irmãos, né? E não custa nada o irmão falar: irmão, eu quero escrever a carta. Ele senta e Pedro podia estar andando de pé e falando e ele escrevendo. Mas em outro lugar, em outra carta, Pedro fala que eu vos escrevi. Como João também fala que ele escreveu. Eles inventam, gente, tudo isso é para poder tentar defender a ignorância e a repulsa que eles têm da Bíblia. Eles estão tentando achar justificativas para poder dizer que eles não estudam a Bíblia porque eles estão certos. Eles estão na palavra de Deus. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão machucando a palavra. Eles estão arrancando o pé, colocando no lugar da mão, mirando. Eles estão esquartejando a Bíblia para defender as falsas crenças que eles têm. Sabe, eu tô dando uma resposta lógica aqui para você. Ele falou: por que Jesus não foi lá na Grécia, não foi lá, né, convocar lá? E eu tô dando a resposta aqui. A promessa foi aos judeus. Quando Deus fala com Abraão, ele falou com a sua descendência. Exatamente o que o irmão tá colocando aqui, ó. Olha só o que ele tá escrevendo aqui sobre os judeus, que eles falam que são ignorantes. Como é que ignorante, tapado, gente analfabeto consegue decorar e depois recitar a Torá toda? Ele está escrevendo: Josafá, os judeus têm que recitar as leis com 12 anos de idade, começando a estudar cedo. Era possível Pedro não saber ler? Exatamente. Como assim que ele não sabe ler? Como que ele não sabe ler? Gente, a lei era o âmago dos judeus, é o centro da vida do judeu.
Toda a sociedade judaica estava baseada e pautada na lei. Gente, presta atenção, Israel era um país onde o Código Civil, o Código Penal, o Código Cerimonial está tudo dentro de uma lei. É um país que é regido por uma lei religiosa. Como assim você não vai conhecer a lei? Como assim você não tem conhecimento da lei? Como assim, cara? Isso é um absurdo que esse homem está falando. Tá? Aí eles vêm falar que os apóstolos são ignorantes. Como assim ignorante? Olha só, Pedro fala na segunda carta que ele manda no capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Pode abrir aí. Segunda carta do apóstolo Pedro no capítulo 3, no versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo. Você não viu isso, né, Cecebeno? Depois fica chamando os outros de analfabeto. João, segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 12. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Ou seja, tenho muito para falar com vocês, aliás, a escrever, mas o meu propósito não é fazer isso por papel e tinta. Eu queria estar aí, falar diretamente com vocês. Então Jesus prepara esses homens por 3 anos, o intensivão desse, para vir agora este homem falar que eles eram ignorantes, portanto, podem permanecer na ignorância. Cara, isso é coisa do diabo, gente. Desculpa eu falar. Isso é coisa lá das trevas, gente. Isso não é normal não, tá? Isso não é normal não. Isso aqui eu não acredito que esse homem fez isso sem querer, tá? Isso não tem nada de sem querer que esse homem fez aqui. Nada de sem querer. É um absurdo isso, rapaz. Como pode um negócio desse? Sabe? Eles falaram tamanhos absurdos desse.